ginecologista e trabalhava em Goiás. O ginecologista Marcelo Arantes e Silva, de 50 anos, vai permanecer preso. Ele é suspeito de cometer crimes sexuais contra pacientes em Goiânia e Senador Canedo. A decisão ocorre em meio ao avanço das investigações. O número de vítimas aumentou, com relatos bem parecidos de abuso durante consultas médicas. E fica evidente que os toques dele desbordam da finalidade médica, não tem qualquer justificativa, qualquer associação com o procedimento. Segundo a investigação, as vítimas têm entre 18 e 45 anos. Muitas estavam em situações delicadas, como a primeira consulta ginecológica ou antes de procedimentos cirúrgicos. A Delegacia Estadual de Atendimento à Mulher, aqui de Goiânia, já tinha pedido a prisão de Marcelo no início das investigações, mas a Justiça da capital negou. Com a chegada de novas vítimas, a Delegacia da Mulher de Senador Canedo fez um novo pedido. Dessa vez ele foi aceito. Por isso, Marcelo foi preso preventivamente. Ele tem um perfil predatório, repetitivo. É uma pessoa que, ainda que ele não esteja atendendo, ele com certeza, sob qualquer pretexto, em qualquer oportunidade que ele tiver, ele vai voltar a cometer os mesmos crimes sexuais, ainda que em um contexto e uma oportunidade diferente. Depois da prisão, o médico decidiu permanecer em silêncio. Marcelo Arantes já foi denunciado anteriormente por abuso sexual. A defesa afirma que ele foi inocentado, mas a Polícia Civil diz que ainda não teve acesso completo às decisões judiciais. Não houve a palavra final do Poder Judiciário. Se houve alguma sentença, tanto absolutória ou condenatória, ela ainda não é a decisão final, não é definitiva, cabem recursos. Então, não dá para falar que ele está, de fato, de maneira derradeira, absolvido. O caso veio à tona após as primeiras denúncias inicialmente tratadas como episódios isolados. Com a divulgação da imagem do médico, outras mulheres passaram a procurar a polícia, fortalecendo o conjunto de provas. E a gente precisa muito, até para instruir processualmente, que as vítimas venham, que elas se sintam seguras, que a gente tenha o máximo possível de vítimas relatando o que sofreram. Gente, são 2 horas e 44 minutos. Olha só que perigo! O menino encontrou uma panela e resolveu transformá-la em parte de uma brincadeira que acabou virando um problemão. Ele ficou preso, mas foi resgatado por uma equipe de bombeiros, que usou ferramentas para retirar o objeto com segurança. Apesar do susto, e que susto, hein? Você imagina, o garoto passa bem. A cena arrancou sorrisos de quem acompanhou o resgate. Deixa eu ver direitinho. Meu Deus, gente. O menino entrou dentro da panela. Socorro! Isso aconteceu na Índia, mas a gente sabe que se você não ficar atenta, se você não ficar atento, meu amigo, pode acontecer aí na sua casa também. Olha lá, o bichinho todo preso dentro da panela. Virou um angu quase, né? Fica atento, tá? Chama a criança pra perto ainda, deixa sozinho lá na cozinha não. Vamos falar de um outro assunto agora, porque hoje é o dia da empregada doméstica, você sabia? E a discussão é sobre os direitos que ainda são negligenciados para essas trabalhadoras, para esses trabalhadores. Entre as diretrizes básicas, a legislação prevê jornada de até 44 horas semanais, limitada a 8 horas diárias, além de descanso semanal remunerado, férias e 13º. Mas, gente, os dados do Ministério Público do Trabalho indicam que muitos trabalhadores domésticos seguem submetidos a jornadas extensas, baixa remuneração e, em alguns casos, situações até de assédio e condições degradantes, viu? Então, a gente vai debater esse assunto agora. Por quê? Porque uma lei que já foi regulamentada, mesmo assim, há tantos anos, não é totalmente colocada em prática. E muitos domésticos ainda vivem nessas condições. Esse é o nosso assunto de agora. Eu recebo aqui no estúdio o doutor Gabriel. Obrigada, doutor, pela sua presença aqui, doutor Gabriel Machado, advogado, e vai explicar para a gente quais são os direitos, né? E por que ainda assim a gente vê muitos casos, né, de direitos negligenciados também. Você já pode mandar para a gente a sua dúvida, a sua pergunta. E a gente também recebe aqui o Sérgio Viana. Obrigada, Sérgio, pela sua presença. Obrigada a você. Boa tarde. Hoje, atualmente, você está como diarista,
não é isso? Isso, estou desempregado, né? Aí quando aparecem os bicos, eu faço. Mas você já teve essa experiência? Eu já tive essa experiência de trabalhar em casa de família e não ser carteira assinada. Já teve uma casa que eu trabalhei, morei, né? O combinado foram me pagar o salário e não me pagava. Aí teve um período que foi chegando que eu estudava. Por que eles não te pagavam? Não me pagava o salário. Não te pagavam o salário? Não me pagava o salário. Eu limpava a casa e ainda tomava conta de uma criança ainda, de bebê ainda, fazia papel de babá ainda, né? E passou um período que começaram a humilhar, que eu estudava à noite. Eu ia a pé para a escola e voltava a pé, tinha que ficar gritando para poder eles abrir a porta. Até isso estava acontecendo comigo. E é muito triste. Se sentia? Humilhado. Muito humilhado, porque quando você chama alguém para trabalhar, você tem que ter todas as condições para o funcionário, né? Eu morava com eles, mas o combinado foi o quê? Você vem trabalhar que a gente vai te pagar. E não pagava. Isso foi virando uma bola de neve. E qual era o argumento que eles usavam para você? Não tinha argumento. Não conversava, não falava nada. E eu fui, até que o dia eu peguei e saí desta casa. Aí depois eu fui trabalhar em outra, né? E acabei morando também nessa casa. Aí eu limpava a casa um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não, né? Uma vez pegou e falou assim: ah, mas eu limpei a casa toda ontem, dei a geral, hoje não precisa. Aí pega e fala assim: ah, mas você não come todos os dias? Então, aguentei muito desaforo, mas os meus direitos ninguém pagava. Pode isso, doutor Gabriel? De jeito nenhum, Roberta. Essa questão que o Célio falou se amolda perfeitamente, não só nos casos de inexistência de vínculo trabalhista, né, a não assinatura da carteira de trabalho, mas também se amolda na situação do trabalho análogo à escravidão. Vai além, vai mais grave. É além do descumprimento da lei do doméstico, né, que hoje, nesse ano, no caso, né, fazem 11 anos da aplicação dessa lei. Então, é um assunto que tem que ser levado à justiça, de forma muito séria, é um assunto que muitas vezes não prescreve, tá, sério. Ou seja, se hoje ele quisesse entrar na justiça... Dependendo de como for a situação, em alguns casos, a justiça entende que a prescrição daquele direito está suspensa porque o empregado não tinha condições de auto se determinar, né? Então, como que ele estava submetido a um trabalho como escravo, então ele não tinha vontade. Então, dependendo do caso, é possível ainda. E é um dado que é necessário para o Ministério do Trabalho para saber como que essas pessoas estão nos seus ambientes de trabalho, né? Porque nós temos diversos cenários. Tem o doméstico que trabalha de carteira assinada, que trabalha de forma tudo correta, e tem esses casos que tem que ser levado à Justiça do Trabalho para que a mão forte da Justiça possa trazer ordem à sociedade, né? Porque é uma profissão que ela remonta ao tempo da escravidão. Ela foi criada aqui no Brasil com as criadas, da questão do engenho do café e tudo mais, etc. E essa herança que nós temos, né, ficou em algum imaginário de algumas pessoas, que o doméstico muitas vezes é tratado como escravo, e não é bem assim. Ah, você come, então por que eu preciso te pagar? Não é um ser humano. Aquela história, mas eu te dei casa, comida, roupa, né, e está mais que claro aqui, esclarecido, né, o que o doutor Gabriel está falando, que essa é uma realidade que não se aceita, né, que se enquadra, inclusive, ao trabalho análogo à escravidão. Sim. Né? Sim. Doutor, tem uma pergunta aqui da Regina de Guarapari. Ela quer saber o seguinte: por que a doméstica não tem direito a seguro-desemprego, se trabalhamos tanto? Ah, então, Regina, né? Vou explicar de uma forma melhor. O doméstico ele tem um diferencial na questão do seguro-desemprego. O trabalhador comum que não está sujeito à Lei 150 de 2015, que é a lei do doméstico, né? Ele recebe 5 salários mínimos de seguro-desemprego até, né? Sendo cumpridos os requisitos. O doméstico são 3. Mas o doméstico, por outro lado, tem outros benefícios.
que foi sobrepesada a questão do doméstico, porque quando uma pessoa vai trabalhar na sua casa, é diferente de trabalhar num ramo de grande produção. É um domicílio. Então, pressupõe, por exemplo, que a multa de 40% para uma entidade familiar, na hora do desligamento, seria muito custosa pagar. Mas, então, dessa forma, todo mês é retirado 3,2% do salário para que essa multa seja integralmente sempre paga daquela forma, porque poderia onerar demais a família e acabar suprimindo o direito dessa pessoa. E entende-se também que entendeu-se, né, o espírito da lei na hora que ela foi criada, que existia uma grande quantidade do mercado da questão do doméstico e que 3 meses era o suficiente para transitar de um emprego por outro, né? Talvez tenha que ser revisto, porque a gente tem visto que houve uma queda de quase 20% na formalização dos vínculos domésticos, né? E o desemprego, né? A gente sabe que a gente não estamos em pleno emprego aqui no Brasil. E aqui você tocou nesse ponto, doutor Gabriel, a gente também precisa falar do outro lado, que muitos profissionais, muitos empregados domésticos também não estão pedindo para assinar a carteira, né? Você também já viu essa história? Eu já conheço pessoas que não quer que assine a carteira, quer trabalhar sem carteira assinada. Eu tenho uma amiga minha que ela pegava e falava, você não quer? O que ela fazia? Ela batia uma carta e dava para a funcionária assinar. Por quê? Para depois querer jogar na justiça, que não me pagam meus direitos, não quis assinar minha carteira, porque tem muitas pessoas que não quer assinar a carteira. Por que está tendo essa resistência? Por quê? No meu ponto de vista, porque na hora que quiser sair, sai. Sai e fala assim, não vou mais e pronto, acabou. E tem patroas que adoram quando o funcionário fala que não quer que assine a carteira. Porque aí ela não vai pagar todos os direitos. Doutor, qual é o risco do patrão que não assina essa carteira e que acaba, de certa forma, concordando, né, tentando entrar num acordo paralelo ali com o profissional? Roberta, então, essa questão da carta, até que o Célio falou, tem muita gente que acredita que isso funciona. A realidade é que essa carta não serve de nada. Você que escreveu uma carta dizendo, olha, eu não tenho direito a vínculo de emprego. Se você preencher os requisitos de doméstico como vínculo de emprego, essa carta para a Justiça do Trabalho ela é nula, né? Porque o artigo 9º da CLT diz que todo ato que visa desvirtuar as leis do trabalho, ele é nulo em sua essência, né? Então, o que vale é carteira de trabalho assinada, é isso que vale. Então, assim, a questão de receber uma ação trabalhista pedindo para reconhecer vínculo de emprego em um período muito longo doméstico, muitas vezes é uma dívida que a pessoa não consegue pagar, porque você vai entrar todos os direitos, FGTS, o INSS que tem que ser recolhido, as horas extras, o interjornada, acumulado de juros, correção mais os reflexos trabalhistas, isso se torna uma bola de neve enorme, que às vezes por uma economia de eu não vou recolher um INSS ou alguma coisa, a pessoa fala que não vai assinar a carteira. Por outro lado, pelo que eu vejo nas audiências trabalhistas, existem muitos domésticos que não querem, isso não só doméstico, isso vamos falar na questão laboral, na questão trabalhador lato sensu do Brasil. Tem muitas pessoas que não querem a assinatura da carteira de trabalho porque estão recebendo algum benefício. O seguro-desemprego, ou algum tipo de benefício do INSS, um BPC, né? Então quer receber informalmente. Aí na hora que tem o desligamento, quer ingressar na Justiça do Trabalho e ver seus direitos. Tudo bem, isso você pode até conseguir os direitos, mas também pode acabar respondendo por estelionato federal, porque recebeu um dinheiro do Estado sem cumprir os requisitos, trabalhando informalmente. Olha só, o nosso tempo acabou, mas tem 2 perguntas aqui de pessoas dizendo o seguinte: trabalho 2 vezes por semana em uma casa, tenho direito a alguma coisa? Depende. A pergunta está muito curta, né? Eu teria que saber mais algumas características. Porque a gente fala de 3 dias na semana até que configura a habitualidade para ter o vínculo. Existe jurisprudência que diz que até 1 vez por semana, se o salário for fixo, prestado pela mesma pessoa, com subordinação, etc., os requisitos do vínculo de emprego, né? Precisa entender melhor esses detalhes. E precisa entender melhor. Depende do caso, né? Mas, assim, só para encerrar, Roberta, a lei no Brasil, e em todos os casos, a lei doméstica de todas, o espírito dela é para harmonizar a sociedade e fazer ela caminhar bem.
Mas tudo que é bom pode ser utilizado de uma forma ruim também. O espeto de churrasco pode ser utilizado para confraternização ou arma na mão de uma pessoa que não é bem intencionada. Né? Perfeito. Obrigada, doutor Gabriel, Muito obrigado, pela sua participação. Roberta. Sérgio, obrigada também. Parabéns Obrigado pelo a seu você. dia, tá bom? E sucesso aí na profissão, seja como, né, um empregado doméstico ou seja como um diarista, a gente deseja sucesso. Como babá, Tá como certo. zelador. Um beijo para todos os sobretudo, profissionais e quero dessa área. mandar um abraço para todos os moradores de Jardim Carapina, para os meus amigos que falam assim, ó, manda um alô para mim. Um beijo, Um beijo então, pra Jardim todos. Carapina.